Em 2022, o astrofísico Brian Cox declarou em um congresso internacional da Royal Society que não existe nada mais perturbador do que encarar o fato de que o universo visível é apenas uma gota no oceano do real. E ele não estava exagerando. Desde que o telescópio espacial James Webb começou a transmitir imagens, a própria definição de universo teve que ser reavaliada. Galáxias surgiram em locais onde nenhuma estrutura deveria existir. Estrelas foram observadas com idades incompatíveis com o tempo disponível desde o Big Bang. E, acima de tudo, um abismo de silêncio e invisibilidade foi revelado. Não apenas entre os astros, mas entre o que podemos perceber e o que realmente está lá. A expansão do universo não é mais uma ideia teórica ou uma linha de um livro escolar. É uma força viva, em curso, que estica o próprio espaço entre as galáxias. Cada segundo, o universo cresce mais. Não como algo que se espalha dentro de algo maior, mas como o próprio espaço se multiplicando, criando distância entre tudo. Isso torna impossível determinar seus limites. E mais, torna impossível sabermos se há limites. Com a precisão do Webb, passamos a olhar não apenas mais longe no espaço, mas mais fundo no tempo. O telescópio nos permite enxergar galáxias que existiam quando o universo tinha menos de 300 milhões de anos, o equivalente a um recém-nascido em escala cósmica. Algumas dessas galáxias, como Sears 93316 e 16 e Glass Z12, não deveriam sequer estar ali, de acordo com os modelos atuais de formação galáctica. Eram grandes demais, organizadas demais, como se o universo tivesse, de algum modo, acelerado a própria complexidade muito antes do previsto. Essa anomalia silenciosa e aparentemente técnica esconde uma crise teórica de proporções gigantescas. Se o universo era jovem demais para formar galáxias complexas, o que isso diz sobre o próprio tempo? Ou sobre as leis que acreditávamos universais? Enquanto isso, os números jogam uma sombra ainda maior sobre nossas certezas. Até pouco tempo, pensava-se que havia cerca de 200 bilhões de galáxias no universo observável. Com os novos dados do Webb, essa estimativa dobrou. Depois triplicou. Hoje, o consenso mais aceito fala em cerca de 2 trilhões de galáxias, mas há uma nota de rodapé que poucos ousam encarar. Esse número só vale para o universo observável, ou seja, aquilo cujo luz teve tempo de chegar até nós desde o nascimento do cosmos. Mas o universo não para de crescer. E a luz tem uma velocidade finita. Isso significa que neste exato momento há regiões inteiras do cosmos que já existem, talvez há bilhões de anos, mas cuja luz jamais nos alcançará, mesmo se esperássemos pela eternidade. Esse é o ponto em que a física toca o abismo. Porque, ao contrário do que se ensina nas escolas, o universo não é uma bola finita de estrelas e planetas. Ele é, ao que tudo indica, uma estrutura em expansão infinita, onde o observável é apenas uma bolha limitada por nossa posição, nosso tempo, nossa velocidade de detecção. E o que está fora dessa bolha pode ser tudo. Tudo o que já foi, tudo o que será. Galáxias inteiras que nasceram, brilharam e morreram, sem jamais deixar vestígio para nós. Ou, e aqui a ciência se curva à vertigem, universos inteiros, separados por eventos de inflação cósmica, que coexistem conosco como sombras que jamais tocaremos. Mas antes de falar do que pode estar lá fora, é preciso olhar para dentro. Não apenas para dentro do sistema solar, mas para dentro da estrutura que nos sustenta. Porque a verdade mais brutal é que nem o nosso quintal cósmico está sob nosso controle. Imagine a Terra, circunferência de aproximadamente 40 mil quilômetros. Se você viajasse a 112 quilômetros por hora, 70 milhas por hora, levaria cerca de 15 dias para dar uma volta completa ao redor do Equador. Agora mantenha essa mesma velocidade e tente chegar à Lua. Você levaria mais de 5 meses. Para Marte, no ponto mais próximo da órbita, seriam necessários 63 anos. E para Netuno, o planeta mais distante do Sistema Solar, 4.400 anos. Essas distâncias não são poéticas, são absurdas, intransponíveis para qualquer civilização baseada em propulsão química.
Nem mesmo a Voyager 1, lançada em 1977 e viajando a 61 mil quilômetros por hora, conseguiu sair do sistema solar em menos de 35 anos. E ainda assim, ela só cruzou a heliopausa, a fronteira técnica da influência solar. O espaço além disso continua, vasto e mudo. Mesmo a luz, aquela que nos serve de referência, que pode dar 7 voltas na Terra em um segundo, demora mais de 4 anos para chegar a Alpha Centauri, a estrela mais próxima do Sol. E isso não é uma exceção, é a regra. As estrelas estão separadas por oceanos de nada, por desertos tão longos que a própria noção de tempo começa a falhar. Porque há um limite para o que conseguimos imaginar. Mas o cosmos não respeita esse limite. Agora multiplique isso por 300 bilhões. Essa é a quantidade estimada de estrelas em nossa galáxia. Cada uma com seu próprio sistema planetário. Algumas com planetas gasosos gigantes, outras com superterras, mundos de gelo, luas cobertas de oceanos, cada uma separada da outra por distâncias brutais. E a Via Láctea não é especial. É apenas uma entre 2 trilhões de galáxias. Então por que ainda insistimos em olhar para o céu como se ele fosse nosso? Talvez porque admitir o contrário seria demais para o ego humano. Mas há algo ainda mais desconcertante. Algo que transforma essa vastidão não em um palco, mas em um espelho. Brian Cox, em sua mesma palestra, deixou escapar uma frase que quase passou despercebida. Nós não somos espectadores do universo. Somos a parte dele que desenvolveu consciência suficiente para se observar. O que ele está dizendo, no fundo, é o seguinte: o universo está se olhando através de nós. E não há como fugir disso. Isso transforma cada equação em uma questão existencial. Cada galáxia distante, cada fóton que alcança nossos telescópios, em um chamado. Não apenas a curiosidade, mas a identidade. O que somos? Por que somos? Por que aqui? Por que agora? O telescópio. James Webb não é apenas uma máquina de ver o passado. É um mecanismo de introspecção. Porque quanto mais fundo olhamos para o cosmos, mais perguntas surgem sobre nós mesmos. E esse é o verdadeiro tema deste vídeo. Não é sobre números astronômicos, nem sobre distâncias incompreensíveis. É sobre a descoberta de que estamos cercados por um abismo, e que esse abismo talvez esteja dentro de nós. Na próxima parte, não vamos falar de ficção científica. Vamos falar da solidão estrutural do sistema solar, da falência das tecnologias atuais diante da vastidão espacial e daquilo que a própria luz, nossa única mensageira, é incapaz de alcançar. Porque agora que você entendeu o tamanho da cortina, é hora de levantar o pano. O sistema solar, a ilha do nada. Durante décadas fomos ensinados que vivemos em um sistema solar, que esse sistema gira em torno do Sol, que fazemos parte de um conjunto de planetas em harmonia gravitacional, isolados em meio ao vazio. Mas o que poucos percebem, e o que quase ninguém encara, é que o sistema solar não é um sistema no sentido prático. Ele não funciona como um relógio. Não tem um ritmo previsível. Ele é, na verdade, um conjunto de esferas de rocha e gás flutuando em um deserto letal, envolto por um pano de fundo tão hostil quanto indiferente. A solidão do sistema solar não é metafórica. Ela é medida em distâncias, em tempo, em energia, em falhas. Para ilustrar, imagine que você saiu de sua casa, entrou em um carro e começou a dirigir a 112 quilômetros por hora, 70 milhas por hora. O mesmo exemplo citado na parte anterior. Em 15 dias, você daria uma volta completa ao redor do equador da Terra. Mas se mantivesse essa velocidade para sair do planeta e alcançar a Lua, levaria mais de 5 meses. Para chegar a Marte, no momento em que está mais próximo de nós, precisaria de 63 anos ininterruptos. E para Netuno, o último planeta reconhecido do Sistema Solar, 4.400 anos. Esses números não pertencem ao campo da ficção. São matematicamente verificáveis. São fatos. E o mais perturbador, eles não representam as distâncias até outras estrelas, outras galáxias ou estruturas invisíveis do universo profundo. Eles representam apenas o nosso sistema solar, nosso quintal. Em 1977, a NASA lançou a sonda
Voyager 1. Um artefato humano movendo-se a mais de 61 mil quilômetros por hora, equipado com instrumentos para estudar os confins do sistema solar. E uma placa dourada com sons e mensagens da Terra, destinada a qualquer forma de vida que um dia encontrasse o objeto à deriva. Essa sonda só cruzou a fronteira da heliosfera, a região dominada pelos ventos solares, 35 anos depois. E mesmo assim, ela ainda está dentro da influência gravitacional do Sol. Desde então, a Voyager 1 continuou viajando. Está agora a mais de 24 bilhões de quilômetros da Terra. E mesmo a essa distância absurda, ela ainda não saiu de verdade do sistema solar. Isso revela algo que muda nossa perspectiva. Não somos parte de uma galáxia. Somos uma célula isolada em um sistema fechado, enterrado em camadas de solidão cósmica. E como sociedade, isso nos molda de formas que mal percebemos. Na cultura popular, falamos sobre viagens espaciais como se fossem um destino turístico em planejamento. Mas a realidade é bem diferente. Nenhuma tecnologia atual é capaz de nos tirar daqui com segurança. As distâncias são imensas. O custo energético proibitivo e o tempo, nossa prisão mais silenciosa, é a verdadeira barreira. Vamos tornar isso palpável. Imagine que você vai de bicicleta até o mercado do bairro. Depois você tenta repetir esse trajeto até a próxima cidade. E depois até o outro lado do país. Mas agora imagine fazer esse mesmo trajeto de bicicleta, com a mesma velocidade, para chegar ao outro lado do planeta, ou ao espaço, ou até Plutão. Você perceberia que está usando a ferramenta errada. É exatamente isso que estamos fazendo com nossos foguetes. A propulsão química, base da exploração espacial atual, é a bicicleta cósmica do século XXI. A consequência disso é uma estagnação de expectativas. A ciência, que sempre correu atrás do possível, agora parece engasgada. Projetos como a viagem tripulada a Marte são adiados sucessivamente. Protótipos promissores são engavetados. E a esperança de colonização de outros mundos, tão presente na ficção científica, cede lugar ao realismo brutal. Não vamos sair daqui tão cedo. Mas não é só na ciência que esse impacto é sentido. A própria maneira como enxergamos o tempo, o progresso, a conexão, está enraizada em uma noção falsa de proximidade. Vivemos em uma época onde acreditamos que tudo é alcançável, que o mundo está à distância de um clique, que a tecnologia é a resposta para tudo. Mas o universo nos confronta com a mais incômoda das verdades. Há limites intransponíveis, há fronteiras que a luz não cruza, que a vontade não resolve, que a tecnologia não alcança. Isso ressoa com a angústia moderna, com a sensação constante de isolamento, de deslocamento. Porque vivemos em um planeta cercado por uma bolha de silêncio de 4 anos-luz de espessura, onde o som da Terra, nossas transmissões, nossos sinais, só atingiram cerca de 15 mil sistemas estelares em um mar de 300 bilhões só na Via Láctea. Somos uma ilha de ruído em um oceano surdo. Agora olhe para o céu. Veja Betelgeuse, a estrela vermelha na constelação de Órion. Ela estava a aproximadamente 640 anos-luz da Terra. Isso significa que a luz que você vê agora saiu de lá antes mesmo de Leonardo da Vinci nascer. O que estamos vendo não é o presente. É um fantasma do passado. Betelgeuse pode nem existir mais. Pode já ter explodido em uma supernova. Mas sua morte ainda não nos alcançou. Vivemos cercados por cadáveres de luz. Essa é a ironia do universo. Tudo o que vemos já foi. E tudo o que está sendo está oculto. Essa noção altera profundamente como compreendemos o tempo. E, por consequência, compreendemos a vida. Quantas vezes achamos que temos o controle? Que dominamos o espaço? Que exploramos o cosmos? Mas no fim somos passageiros cegos em um navio que navega sobre um oceano sem margem. Essa revelação, da solidão, da lentidão, da distância, não é uma notícia ruim. Pelo contrário, ela tem o poder de nos reconectar com algo que perdemos. A humildade. O reconhecimento de que não somos donos do universo, nem protagonistas dele. Somos observadores acidentais. Somos o universo olhando para si, mas com olhos ainda fechados. É por isso que produções como essa existem.
para abrir esses olhos, para criar pontes entre o que a ciência descobre e o que nós, como seres humanos, sentimos ao olhar para cima. Se você está aqui, é porque faz parte disso. Inscreva-se, ative o sino, curta esse vídeo, mas acima de tudo, sinta o que isso significa. Galáxias impossíveis e a escala do real. Em julho de 2022, apenas semanas após o James Webb Space Telescope começar suas observações científicas, uma publicação em The Astrophysical Journal Letters apresentou um paradoxo. Os dados brutos revelaram galáxias tão distantes e, portanto, tão antigas, que seu grau de organização não fazia sentido. Em termos cosmológicos, eram infantilmente maduras, grandes, densas, formadas, quando ainda deveriam estar em colapso difuso. A galáxia CEER-IRS 93316, por exemplo, apresenta características que contradizem os modelos mais aceitos de evolução cósmica. Ela surgiu menos de 300 milhões de anos após o Big Bang e já exibia uma massa estelar comparável a algumas galáxias atuais. Para os astrofísicos, esse tipo de dado não é apenas curioso. É uma fratura no modelo. O universo, até então, obedecia a uma cronologia razoavelmente sólida, um período inicial de inflação, seguido por eras dominadas por radiação, matéria e, finalmente, energia escura. Nesse ritmo, as galáxias só deveriam começar a surgir após 500 milhões de anos. Agora, há objetos sendo detectados com menos de 250 milhões de anos, e em quantidades maiores do que o previsto. A pergunta que emerge não é se os modelos estão errados. É, o que exatamente estamos vendo? Estamos observando galáxias reais ou interpretações enviesadas dos dados? Estamos diante de uma nova física ou de uma limitação dos instrumentos? A resposta ainda está em disputa, mas o desconforto é evidente. Richard Ellis, professor de astrofísica na University College London, declarou em entrevista a Nature que o Webb pode não apenas revelar o passado, mas exigir uma reescrita completa do que chamamos de realidade observável. Ele não é um sensacionalista, é um cientista diante do abismo. Essas galáxias não são apenas distantes. Elas desafiam o que entendemos por tempo, porque ao observá-las não estamos apenas olhando longe. Estamos vendo a luz que saiu delas há bilhões de anos viajando até nós. O que significa que o que vemos não existe mais. O que vemos é o rastro, um fóssil de fótons. Mas essas galáxias, cuja luz começou a nos alcançar antes mesmo da Terra existir, não são raras. Pelo contrário, a cada nova imagem do James Webb, surgem mais delas. Algumas mostram sinais de matéria escura concentrada. Outras, configurações gravitacionais que produzem lentes naturais, distorcendo a luz de objetos ainda mais distantes, revelando o que está por trás do véu. Esses dados pressionam a cosmologia contemporânea. O modelo padrão da cosmologia, conhecido como Lambda Cold Dark Matter, prevê uma distribuição estatística da formação galáctica baseada em flutuações quânticas iniciais ampliadas pela inflação cósmica. No entanto, o que o Webb está mostrando não se encaixa nesse padrão. Como explicar a formação acelerada? Por que há regiões do universo que amadureceram mais rápido do que deveriam? Haveria flutuações locais de densidade tão significativas a ponto de romper a simetria? Ou seria o próprio conceito de tempo, como o entendemos, que precisa ser reformulado? É nesse ponto que a física teórica começa a ser convocada. Roger Penrose, prêmio Nobel por seu trabalho sobre buracos negros, há anos propõe uma ideia chamada cosmologia cíclica conforme. Segundo ela, o universo não teve apenas um início. Ele é a fase atual de uma sequência infinita de universos que nascem, expandem-se, morrem e se convertem em novos universos, em uma transição sem ruptura. A radiação cósmica de fundo, nesse modelo, conteria cicatrizes de eons anteriores. Essa proposta ganhou atenção renovada com os dados do Planck Observatory sobre a radiação cósmica de fundo. Algumas flutuações inesperadas, chamadas cold spots, foram interpretadas como possíveis vestígios de universos anteriores. Ainda é especulativo, mas com as imagens do Webb desafiando o tempo
Ideias como essa deixam de ser ficção filosófica e começam a ocupar mesas de comitês científicos. Outros pesquisadores sugerem que as galáxias superantigas observadas pelo Webb não são anomalias, mas evidências de uma variabilidade mais radical na formação estrutural inicial do universo. Isso implicaria rever não apenas a densidade do universo primordial, mas até mesmo as características da matéria escura, hoje tratada como uma substância estável e passiva, mas cuja interação inicial com a matéria comum poderia ter sido mais intensa do que assumimos. E há ainda outra abordagem, a menos palatável, aquela que questiona se nossos modelos observacionais não estão contaminados por enviesamentos de interpretação, por limitações técnicas, por estruturas cognitivas. A forma como vemos o universo, seus dados, suas imagens, suas distâncias, é mediada por algoritmos, por sistemas de inferência, por software. Isso significa que a imagem que temos do universo não é o universo. É uma interpretação dele. Quando observamos uma galáxia distante, não estamos olhando uma fotografia. Estamos decodificando frequências eletromagnéticas filtradas por camadas de correções, ruídos eliminados, reconstruções estatísticas. Não há uma lente apontando diretamente para o passado. Há uma cadeia de probabilidades montando um mosaico lógico, como alguém tentando reconstruir o rosto de um estranho a partir da sombra projetada numa parede rachada. Isso não significa que estamos errados. Significa que a incerteza é parte da estrutura do conhecimento e que qualquer modelo que afirme precisão total no cosmos está vendendo uma ilusão. A escala, portanto, não é apenas espacial, é epistemológica. Quanto mais expandimos o universo conhecido, mais expandimos o volume do desconhecido. Para cada resposta fornecida pelo Webb, surgem dezenas de novas questões. Para cada imagem que deslumbra o público, um gráfico desafia os especialistas. O universo não está revelando segredos, está reformulando perguntas. Nesse contexto, surge uma reflexão inescapável. Se o universo é mais antigo do que pensamos, mais rápido do que supomos, mais complexo do que conseguimos modelar, então quanto do que chamamos de realidade é apenas uma versão provisória da verdade? Essa pergunta, por mais filosófica que pareça, afeta diretamente o trabalho científico. Modelos teóricos precisam de estabilidade, precisam de suposições sólidas, precisam de limites. Mas o universo, ao que tudo indica, não tem limites claros, nem no espaço, nem no tempo, nem na coerência. É como se estivéssemos montando um quebra-cabeças sem bordas, onde a cada nova peça encaixada, o formato do quadro muda. Nos bastidores dessa crise conceitual, há uma tensão crescente entre físicos teóricos e astrofísicos observacionais. Os primeiros buscam elegância matemática. Os segundos são confrontados por dados caóticos. Há quem diga que estamos à beira de uma revolução científica semelhante àquela provocada por Einstein no início do século XX. Outros acreditam que estamos apenas vivendo o natural desconforto de um modelo que precisa ser ajustado. Mas todos concordam em uma coisa: o universo está nos dizendo algo. E não estamos entendendo a mensagem. Chegamos, portanto, a uma bifurcação. Ou aceitamos que os dados do James Webb são exceções, ruídos, ilusões provocadas por limitações instrumentais, ou reconhecemos que o universo não é só mais vasto do que imaginávamos, é também mais rápido, mais violento e mais impaciente. Galáxias nascendo antes do previsto, estruturas maduras em tempos prematuros. Tudo aponta para uma quebra de simetria, uma nova física, um universo mais selvagem. Na próxima parte, vamos ultrapassar a Via Láctea, entrar nos grupos de galáxias, aglomerados, superaglomerados, e compreender como essa estrutura em rede, conhecida como teia cósmica, desafia as ideias tradicionais de forma, distância e centro. O que descobriremos não será mais sobre objetos, será sobre o padrão oculto que conecta tudo, a teia escondida do universo. Em 1989, um grupo de astrônomos liderado por Margaret Geller e John Huchra publicou o que à época foi considerado um mapeamento inédito do universo visível. O estudo, conhecido como o CFA Redshift Survey,
Revelou algo que parecia impossível. As galáxias não estavam distribuídas aleatoriamente no cosmos. Em vez disso, formavam estruturas que, em escala gigantesca, lembravam paredes, filamentos e vazios. Como se o universo fosse uma espécie de tecido tridimensional, um bordado de matéria e silêncio. O que esse estudo apontou, e o que muitos leigos ainda hoje ignoram, é que o universo não é homogêneo. Ele não é uma sopa difusa de galáxias espalhadas aleatoriamente. Ele possui estrutura. E essa estrutura tem forma, tem padrão, tem ausência de padrão. Mais importante, essa estrutura indica que o universo está conectado, mesmo nas regiões mais distantes, mesmo onde tudo parece vazio. As galáxias, ao que tudo indica, se alinham em filamentos cósmicos, gigantescos fluxos de matéria, compostos de gás, poeira e matéria escura, que se estendem por centenas de milhões de anos-luz. Entre esses filamentos, há zonas praticamente desertas conhecidas como vazios cósmicos. São regiões onde há tão pouca matéria que por milhões de anos-luz não se detecta uma única galáxia. Esses vazios não são imperfeições. São parte essencial da arquitetura do cosmos. Mas essa organização não foi prevista pelos modelos originais de expansão. Não era esperada. Quando descoberta, muitos tentaram desqualificá-la como resultado de viés observacional. Mas com o avanço das medições, especialmente com os dados do Sloan Digital Sky Survey e, mais recentemente, do Telescópio Espacial Euclide, o padrão se confirmou. Como é possível que estruturas com centenas de milhões de anos-luz de extensão tenham se formado em um universo de apenas 13,8 bilhões de anos? Como é possível que regiões tão imensas apresentem conexões gravitacionais, sendo que nada pode viajar mais rápido que a luz? Essa é uma das grandes tensões atuais da cosmologia. Os filamentos cósmicos são longos demais, os vazios são grandes demais. E tudo isso parece ordenado demais para ter surgido ao acaso. Em 2003, um artigo publicado no Monthly Notices of the Royal Astronomical Society revelou algo ainda mais desconcertante. Astrônomos estudavam a distribuição de quasares, objetos extremamente luminosos associados a buracos negros supermassivos no início do universo, e encontraram um agrupamento que contradizia o limite superior teórico de coesão cósmica. Esse agrupamento, chamado Large Quasar Group, LQG, media cerca de 4 bilhões de anos-luz de ponta a ponta. O problema? De acordo com o princípio cosmológico, um dos pilares do modelo atual, nenhuma estrutura coerente deveria exceder 1,2 bilhão de anos-luz. Acima disso, o universo seria considerado homogêneo demais para permitir vínculos gravitacionais. O LQG simplesmente não deveria existir. Mas existe. A resposta oficial: exceção estatística. Mas quantas exceções são necessárias antes que a estatística perca sua base? Outro caso pouco discutido ocorreu em 2013, quando a ESA, Agência Espacial Europeia, publicou os resultados do satélite Planck, responsável pelo mapeamento mais detalhado da radiação cósmica de fundo, o brilho residual do Big Bang. Os dados trouxeram evidências inesperadas: assimetria hemisférica e um enorme ponto frio, conhecido como Cold Spot, no céu do hemisfério sul cósmico. Esse ponto frio era grande demais, frio demais e isolado demais para ser explicado por simples flutuações quânticas. Várias hipóteses surgiram: erro de medição, coincidência, anomalia local. Mas nenhuma delas conseguiu encerrar a discussão. Uma das propostas mais ousadas veio de Laura Mersini Houghton, física teórica da Universidade da Carolina do Norte. Segundo ela, o ponto frio seria uma cicatriz cósmica, o vestígio de uma colisão entre universos. Sim, não galáxias, não aglomerados, universos. A hipótese nunca foi oficialmente aceita, mas tampouco foi refutada com total segurança. Esses casos revelam um padrão. A cada nova geração de instrumentos, o universo se mostra mais estruturado, mais interconectado, mais intencional. Isso não significa que há uma intenção externa, mas que a matéria, mesmo dispersa em bilhões de anos-luz, tende à ordem. Ela se distribui em rede, se agrupa.
evita o caos absoluto. Essa constatação tem implicações filosóficas e físicas. Se há uma tendência à organização em escala tão gigantesca, então a própria ideia de aleatoriedade cósmica deve ser revisitada. O universo pode não ter um propósito, mas tem padrão. E pergunte a si mesmo: o que é mais inquietante? Um universo desordenado, onde tudo é ruído, ou um universo que se organiza silenciosamente por trás de forças que ainda não compreendemos? Mas o tema volta à física, volta ao concreto. Porque essa teia cósmica não é apenas uma curiosidade estética. Ela tem consequências práticas. As galáxias nascem, crescem e morrem nos nós dessa teia. É onde a gravidade se acumula, onde o gás se condensa, onde o tempo parece acelerar. A Via Láctea está inserida em um filamento localizado dentro da Laniakea Supercluster, uma estrutura que reúne cerca de 100 mil galáxias. Essa superestrutura, por sua vez, é parte de uma rede ainda maior, cuja extensão ainda está sendo mapeada. A descoberta de que fazemos parte de uma corrente cósmica em movimento e que essa corrente determina nossa posição e nosso destino altera a narrativa clássica da astronomia. Antes pensávamos que as galáxias eram como ilhas flutuantes em um mar escuro. Agora sabemos que são como gotas de orvalho presas em teias de aranha invisíveis, puxadas lentamente por forças gigantescas em direções que mal conseguimos entender. Em 2020, um artigo da Nature Astronomy analisou o movimento peculiar de galáxias próximas e concluiu que elas estavam sendo puxadas em direção a um ponto específico, denominado atrator de Shapley. Esse atrator é uma concentração de massa tão gigantesca que altera o movimento de tudo à sua volta, incluindo a nossa própria galáxia. Você está se movendo agora, não só pela rotação da Terra, nem apenas pela órbita solar, mas por um movimento coletivo guiado por estruturas cósmicas tão grandes que escapam à nossa intuição. Você está sendo arrastado por uma maré invisível. Essa percepção de que estamos dentro de uma rede, de que há direção, de que existe coerência, ainda não chegou à cultura popular. Filmes continuam mostrando o universo como caos. Textos escolares ainda falam em aleatoriedade. A própria linguagem científica, por cautela, evita reconhecer padrão onde ainda há incerteza. Mas os dados são claros. O universo tem mapa, e esse mapa não é plano, nem vazio, nem indiferente. É uma trama, e estamos presos a ela. Na próxima parte vamos sair da estrutura. Vamos além da teia. Vamos explorar o que existe fora do universo observável. Aquelas regiões onde a luz nunca nos alcançará, onde os modelos falham, onde a imaginação se rende ao silêncio. Prepare-se para encarar o que talvez jamais será visível, mas que por tudo o que sabemos até agora não pode ser ignorado. A margem do invisível. O que existe além do universo observável? Não em termos espirituais, mas físicos, quantificáveis, mensuráveis. Essa é uma das perguntas mais desconfortáveis da ciência moderna. Não porque falte curiosidade, mas porque, pela primeira vez na história, temos dados suficientes para admitir que há regiões do cosmos cujo conteúdo jamais poderemos acessar. Não por limitação tecnológica, mas por limites estruturais do próprio tempo e espaço. A luz, nossa principal mensageira cósmica, tem velocidade finita. 299.792.458 metros por segundo. Isso significa que, mesmo viajando no vácuo absoluto desde o início do universo, ela só conseguiu percorrer uma distância máxima, 46,5 bilhões de anos-luz. Esse é o raio do universo observável. Tudo o que está além disso, por definição, não existe para nós. Ao menos não de forma observável, detectável, verificável. Só que o universo não parou de crescer. Ele se expande. E essa expansão não desacelera, ela acelera. Descoberta nos anos 1990 por meio da observação de supernovas do tipo Ia, essa aceleração é atribuída a um fenômeno que ainda escapa à compreensão, a chamada energia escura. Seu efeito é prático e brutal. As galáxias mais distantes estão se afastando de nós em velocidades tão altas que,
Com o tempo, sua luz nunca mais chegará. Elas não desaparecerão. Elas serão apagadas da nossa realidade. Isso não é filosofia. É consequência direta da física relativística e da topologia do espaço-tempo. Em um artigo de 2020 publicado na Physical Review D, os astrofísicos Lawrence Krauss e Robert Joy Scherer explicam que em cerca de 100 bilhões de anos, nenhuma galáxia fora do grupo local será visível. Será como se estivéssemos sozinhos no universo novamente. Não porque não há mais galáxias, mas porque a expansão terá criado um horizonte de eventos cosmológico intransponível. O universo futuro será um campo escuro, dominado por um silêncio que não é ausência de som, mas ausência de contato, ausência de testemunho. Agora pare um instante e pense nisso. O que é um universo onde quase tudo existe, mas nada pode ser acessado? Essa constatação altera radicalmente nossa noção de tempo, de urgência, de legado. Há uma janela estreita em que a humanidade pode observar o cosmos. Ela está aberta agora e está se fechando. Mais do que nunca vivemos em uma era única. Não apenas pela tecnologia, mas pela coincidência cósmica de existir num ponto do tempo em que ainda podemos ver o universo inteiro. O momento em que a luz antiga ainda nos alcança. É como olhar para uma fogueira acesa há bilhões de anos e perceber que suas últimas brasas estão chegando agora aos nossos olhos. Depois disso, haverá escuridão. Não por falta de estrelas, mas porque a realidade que conhecemos terá se fragmentado em ilhas incomunicáveis. É aí que a pergunta muda de forma. Não é mais o que há lá fora. É o que fazemos com o que ainda podemos ver? Ignorar isso significa permitir que a geração mais informada da história se transforme na mais cega. Significa educar crianças com mapas mutilados, modelos incompletos ou histórias pela metade. Significa apagar da cultura humana a possibilidade de compreender sua real escala e sua real solidão. Por outro lado, abraçar essa consciência traz outro tipo de desafio, porque ela carrega uma ferida emocional. Não é fácil saber que somos um ponto de observação que está se apagando. Não é confortável entender que tudo o que enxergamos está prestes a nos abandonar. Que toda civilização que surgir no futuro, em outro ponto do tempo, verá um universo vazio, homogêneo, sem passado aparente. Mas talvez seja exatamente por isso que pensar sobre o cosmos importa, porque ele não está esperando por ninguém. Durante décadas, usamos o céu como metáfora para esperança, infinitude, liberdade. Mas o que a ciência atual mostra é que o céu é uma memória em extinção, uma biblioteca em colapso. Cada estrela que vemos é uma mensagem antiga. Cada galáxia é uma carta cujo remetente já foi engolido pelo tempo. Cada fóton é uma despedida que levou bilhões de anos para chegar. E nós, que agora sabemos disso, não podemos continuar agindo como se estivéssemos vivendo em um universo previsível, pequeno, estático. A ignorância já não é uma desculpa. O conforto tampouco. Resumo até aqui. O universo observável tem um raio de 46,5 bilhões de anos-luz. A expansão do universo está acelerando. Isso cria um limite além do qual nunca poderemos observar. Em alguns bilhões de anos, esse limite tornará o universo invisível. A ciência atual existe numa janela estreita, a única em que o cosmos ainda é legível. Ignorar essa janela significa perder a última chance de compreender a realidade em sua totalidade. Se somos o único ponto consciente do universo observável capaz de saber disso, o que estamos fazendo com esse conhecimento? Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal. Não para nos seguir, mas para seguir esse tipo de questionamento. Curta, comente, compartilhe, mas principalmente diga: o que você viu aqui que não vai conseguir esquecer? Porque no fim das contas, não estamos buscando respostas. Estamos tentando descobrir quem somos, quando o universo se torna escuro demais para continuar refletindo.